A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos rezar hoje a oração de São Miguel Arcanjo, pelo Padre Daniel Ribeiro, pelo Papa Leão XIV, por todos nós e por todas as nossas famílias. Vamos lá? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra todas as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Hoje nós vamos começar o livro de Esther. Vamos lá? Mais um livro. Capítulo 1. O banquete de Assuero. No tempo de Assuero, que reinava desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, naqueles dias em que ele ocupava o trono real de Susa, sua capital, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os cortesãos e a seus servos. Tinha reunido em sua presença os chefes dos exércitos dos persas e dos medos, os príncipes e os governadores das províncias, para fazer manifestação da riqueza e do esplendor de seu reino, da rara magnificência de sua grandeza durante um tempo considerável, a saber, 180 dias. Passado esse tempo, o rei ofereceu a toda a população de Susa, a capital, desde o maior até o menor, um banquete de 7 dias no pátio do jardim, junto ao palácio. Cortinas brancas de algodão e de púrpura violeta, presas por cordões brancos e purpúreos, há anéis de prata e há colunas de mármore, leitos de ouro e prata sobre um pavimento de porfiro, de mármore branco, de nácar e pedra preta. Bebida servida em copos de ouro de variadas formas. O vinho real em abundância, oferecido pela liberalidade do rei. Bebia-se sem ser importunado por ninguém, segundo uma ordem do rei, porque ele tinha recomendado a todos os chefes de sua casa que deixassem cada um proceder como lhe agradasse. Por sua parte, a rainha Vashti ofereceu o banquete das mulheres no palácio do rei Assuero. Desgraça da rainha Vashti. No 7º dia, o rei, cujo coração estava alegre pelo vinho, ordenou a Maumã, Bazata, Arbona, Bagata, Abgata, Zetar e Carcar, os 7 eunucos a serviço, junto de Assuero, que trouxessem à sua presença a rainha Vashti como um diadema real, para mostrar ao povo e aos grandes toda a sua beleza, porque era formosa de aspecto. Mas a rainha Vashti recusou-se sujeitar-se à ordem do rei, transmitida pelos eunucos, do que se irritou grandemente o rei, acendendo-se o seu furor.
Consultou os sábios versados na ciência dos tempos, porque os assuntos reais eram tratados deste modo com jurisconsultos. E os mais considerados eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Mares, Marcena e Memucã, 7 príncipes da Pérsia e da Média, que contemplavam a face do rei e ocupavam o primeiro lugar no reino. Que lei, disse ele, se deve aplicar à rainha Vashti por não ter obedecido à ordem que o rei Assuero lhe transmitiu pelos eunucos? Não foi somente em relação ao rei, respondeu Memucã, que se comportou mal a rainha Vashti, mas também em relação a todos os príncipes e os povos das províncias do rei Assuero, porque o proceder da rainha será conhecido de todas as mulheres e as incitará a desprezar seus maridos. Dirão: o rei Assuero tinha mandado trazer à sua presença a rainha Vashti, mas ela não quis vir. Daqui em diante, as senhoras da Pérsia e da Média, sabendo da conduta da rainha, responderão do mesmo modo a todos os grandes do rei, e disso resultará por toda parte desprezo e irritação. Se o rei achar bom, publique-se em seu nome um decreto real, que ficará consignado nas ordenações da Pérsia e da Média, como irrevogável, em força do qual Vashti não apareça mais diante de Assuero, e o rei confira o título de rainha a outra que seja mais digna. Quando o edito for conhecido na imensidade de seu reino, todas as mulheres respeitarão seus maridos, desde o maior até o mais humilde. Este parecer agradou ao rei e aos príncipes, de modo que o rei seguiu o conselho de Memucã. O rei expediu cartas para todas as províncias reais, a cada uma em sua escritura e a cada povo em sua língua própria. Elas decretavam que todo homem devia ser o senhor em sua casa e fazer-se respeitar por sua mulher. Capítulo 2. Ester escolhida para ser rainha. Quando, pouco depois, a cólera do rei se acalmou, pensou em Vashti, no que ela tinha feito e na decisão que tomara a respeito dela. Então, as pessoas do séquito do rei disseram: que se procurem para o rei donzelas virgens, belas de aspecto, que o rei envie pessoas a todas as províncias de seu reino, para reunir toda jovem virgem de belo aspecto e trazê-las a Susa, a sua capital, ao harém, sob a vigilância de Hegai, eunuco do rei, e encarregado das mulheres, que providenciará as necessidades de seu toucador. A jovem que souber agradar ao rei se tornará rainha em lugar de Vashti. E isso agradou o rei, que seguiu este conselho. Ora, havia em Susa, a capital, um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que tinha sido trazido de Jerusalém entre os cativos deportados com Jeconias, rei de Judá por Nabucodonosor,
rei da Babilônia. Era o tutor de Edissa, isso é, Ester, filha do seu tio, órfã de pai e mãe. A moça era de belo porte e agradável aspecto. Na morte de seus pais, Mardoqueu a tinha adotado por filha. Logo que foi publicado o edito do rei, numerosas jovens foram reunidas em Susa, a capital, sob a guarda de Hegai. Esther também foi levada ao palácio e posta sob a guarda de Hegai, o encarregado das mulheres. A jovem lhe agradou e ganhou suas graças, tanto que ele se apressou a lhe proporcionar unguentos e perfumes para o seu toucador e adorno. Deu-lhe 7 companheiras escolhidas na casa do rei, marcando-lhe como a elas o melhor apartamento do gineceu. Esther não tinha revelado sua raça nem sua família, porque Mardoqueu lhe tinha proibido falar disso. Cada dia ele passeava diante do pátio do gineceu para ter notícias de Esther e saber o que lhe acontecia. Toda jovem começava por sujeitar-se durante 12 meses à lei das mulheres. Neste período, se purificavam 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com cosméticos e outros bálsamos, em uso entre as mulheres. Depois disso, quando chegava a vez de cada uma entrar junto ao rei, podia, ao passar do gineceu ao palácio, tomar consigo tudo o que queria. Admitida à tarde, se retirava pela manhã a um outro palácio das mulheres, sob a guarda de Chagas, o eunuco do rei, posto à frente das concubinas, e não voltava mais junto ao rei, se ele não tivesse manifestado o desejo, chamando-a expressamente. Chegou a vez de Esther entrar junto ao rei. A filha de Abigail, tio desse Mardoqueu, que a tinha adotado por filha, não pediu nada além do que lhe foi dado por Hegai, eunuco do rei, encarregado das mulheres. Mas ela ganhava as boas graças de todos os que haviam. Foi levada junto ao rei Assuero em seu palácio. Era o 10º mês, mês de Tebete, o ano 7º de seu reino. O rei amou-a mais que a todas as outras mulheres e ganhou ela as graças e o favor real mais que todas as demais jovens. Tanto que o rei colocou sobre sua cabeça o diadema real e a fez rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e a seus servos em honra de Ester. Concedeu um dia de descanso a seus estados e fez larguezas verdadeiramente reais. Revelada a conspiração contra o rei. Na segunda vez que reuniram as jovens, Mardoqueu se achava sentado à porta do rei, obedecendo à proibição de seu tutor. Esther não tinha revelado nem sua família, nem sua raça. Obedecia ainda a Mardoqueu, como quando estava sobre a sua tutela. Naquele tempo, pois, Mardoqueu se sentava à porta do palácio. Ora, 2 eunucos do rei, Bigtã e Tares, guardas da entrada, cedendo ao recentemente
pensaram levantar sua mão contra o rei. Mardoqueu o soube e deu parte à rainha Ester, e esta o referiu ao rei da parte de Mardoqueu. Examinado o assunto e reconhecido como certo, foram os dois eunucos suspensos numa força. E se consignou o fato das crônicas em presença do rei. Capítulo 3. Ódio de Amã contra Mardoqueu. Depois desses acontecimentos, o rei Assuero elevou em dignidade Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu um lugar acima de todos os grandes que o rodeavam. Todos os servos do rei que estavam à sua porta dobraram o joelho e se prostravam diante de Amã, por ordem expressa do rei. Entretanto, Mardoqueu não queria nem dobrar o joelho, nem prostrar-se. Porque, pois, lhe diziam os servos que estavam à porta real desobedecer assim a ordem do rei? E como lhe repetissem isso todos os dias, sem que ele fizesse conta, denunciaram-no a Amã, para ver se esse Mardoqueu persistia em sua resolução, pois ele lhe havia dito que era judeu. Amã viu que Mardoqueu não queria nem inclinar-se, nem prostrar-se diante dele, e isso o pôs em cólera. Mas teve em pouco vingar-se só de Mardoqueu, cuja raça conhecia, e procurou o meio de exterminar a nação de Mardoqueu, todos os judeus do reino de Assuero. No primeiro mês, chamado Nisan, do ano 12º do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, isso é, a sorte diante de Amã, para cada dia e para cada mês até o 12º mês, isso é, Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: há em todas as províncias do teu reino uma nação dispersa e separada das outras. Suas leis são diferentes dos demais povos e se nega a observar as leis do rei. Não convém aos interesses do rei deixar essa gente em paz. Se ao rei lhe parece bem, dê-se ordem de os fazer perecer, e eu pesarei 10.000 talentos de prata nas mãos dos funcionários, para que os recolham ao tesouro real. Tirando o anel de seu dedo, o rei entregou a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o opressor dos judeus. Eu te entrego, disse-lhe ele, esse dinheiro e ao mesmo tempo esse povo. Faze dele o que quiseres. O edito contra os judeus. No dia 13 do primeiro mês, foram convocados os escribas reais. Foram escritas pontualmente todas as ordens do rei aos satrapas do rei, aos governadores de cada província e aos príncipes de cada nação. A cada província segundo sua escritura e a cada nação em sua língua própria. O edito estava assinado com o nome do açoeiro e levava o selo real. Foram expedidas cartas por correios para todas as províncias do rei, a fim de destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens, velhos, crianças e mulheres,
num só dia. No dia 13 do 12º mês, chamado Adar, e a fim de entregar ao saque os seus despojos. Uma cópia do edito, que devia ser promulgado em cada província, foi enviada a todos os povos, para que todos estivessem preparados para o dia marcado. Por ordem do rei, os correios partiram a toda a pressa. O edito fora publicado primeiro em Susa, a capital, e, enquanto o rei bebia acompanhado de Amã, a consternação reinava na cidade de Susa. Capítulo 4. Mardoqueu solicita a intervenção de Ester. Quando Mardoqueu soube o que se tinha passado, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e cinza e percorreu a cidade, dando gritos de dor. Veio desse modo até diante da porta do rei, a qual ninguém tinha o direito de passar com vestes de luto. Em cada província, em toda parte onde chegava a ordem do rei e seu edito, havia grande desolação entre os judeus. Jejuaram, choraram e fizeram lamentações, e muitos se deitavam sobre o saco e a cinza. As criadas de Ester e seus eunucos vieram contar-lhe o que se passava, e isso lhe causou grande temor. Mandou roupas para revestir a Mardoqueu, fazendo-lhe despir o saco que estava coberto, mas ele não as aceitou. Então Ester, chamando Ataque, um dos eunucos que o rei pusera a seu serviço, encarregou-lhe de perguntar a Mardoqueu que significava aqueles sinais de dor. Ataque foi ter com Mardoqueu, que estava na praça da cidade, diante da porta do rei. Soube dele tudo o que tinha acontecido e a quantia de dinheiro que Amã tinha prometido recolher ao tesouro real em troca da destruição dos judeus. Mardoqueu lhe entregou também uma cópia do edito, publicado em Susa, para exterminá-los. Devia mostrá-lo a Ester, pô-la a par de tudo e movê-la a ir ter com o rei para implorar sua graça e interceder junto dele em favor do povo. Ataque veio referir a Ester as palavras de Mardoqueu, mas a rainha mandou Ataque responder-lhe: todos os servos do rei e o povo de suas províncias sabem bem que para quem quer que seja, homem ou mulher, que penetrar sem ser chamado na câmara interior do palácio, há uma lei real condenando-o à morte, exceção feita somente daquele para o qual o rei estender seu cetro de ouro, para lhe conservar a vida. E eis que são já 30 dias que não fui chamada junto ao rei. As palavras de Ester foram referidas a Mardoqueu, e este lhe mandou responder: não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar por estares no palácio. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E, quem sabe, não se foi para essas circunstâncias que chegastes à realeza. Ester mandou responder a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus de Susa e jejuai por mim, sem comer nem beber, durante 3 dias e 3 noites.
Eu farei a mesma coisa com as minhas criadas. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se hei de morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e fez o que Ester pedia. Capítulo 5. Intervenção de Ester junto ao rei. 3 dias depois, Ester se revestiu de seus trajes reais e se apresentou na câmara interior do palácio, diante do aposento real, onde estava o rei sentado sobre o seu trono, diante da porta de entrada do edifício. Logo que o rei viu a rainha Ester no átrio, esta conquistou suas boas graças, de sorte que ele lhe estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, e Ester se aproximou para o tocar. O rei disse: Que tens, rainha Ester, e que queres? Mesmo a metade de meu reino eu te daria. Se lhe parecer bem ao rei, respondeu ela, venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparo. O rei disse então, apressai-vos em fazer vir Amã para atender ao desejo de Ester. O rei foi, pois, com Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Enquanto se bebia vinho, o rei disse à rainha, qual é o teu pedido? Ser-te-á concedido. Que desejas? Mesmo que fosse a metade de meu reino, a receberias. Eis, respondeu, meu pedido e meu desejo. Se achei graça aos olhos do rei, e se lhe agrada aceder ao meu pedido e cumprir o meu desejo, que o rei Amã tornem a vir ao banquete e lhes mandarei preparar. Amanhã eu responderei à pergunta do rei. Amã contra Mardoqueu. Amã voltou naquele dia gozoso e alegre de coração, mas à vista de Mardoqueu que, diante da porta do rei, não se levantava nem se movia à sua passagem. Encheu-se de furor contra o judeu. Soube, entretanto, conter-se e retirou-se para casa. Então mandou buscar os seus amigos e Zarés, sua mulher, lhes falou do esplendor de suas riquezas, no número de seus filhos, de tudo o que tinha feito o rei para exaltar e do lugar que lhe tinha conferido sobre todos os príncipes e todo o pessoal real. Além disso, acrescentou, fui o único que a rainha Esther admitiu com o rei ao banquete que ela deu e sou ainda convidado para amanhã com o rei. Mas tudo isso o tenho por nada, enquanto vir esse judeu Mardoqueu na antecâmara do rei. Zarés, sua mulher, e todos os seus amigos lhe disseram, não há mais que vou preparar uma forca de 50 côvados de altura. E amanhã cedo pede ao rei que nela seja suspenso Mardoqueu. Depois irás satisfeito ao banquete do rei. E isso agradou a Amã, e este mandou levantar a forca. Terminamos a leitura neste momento e agora iremos ao Salmo 73. O santuário desolado. Por que, Senhor, persistis em nos rejeitar? Por que se inflama a vossa ira contra as ovelhas de vosso rebanho? Recordai-vos de vosso povo que elegestes outrora, da tribo que resgatastes para a vossa possessão, da montanha de Sião, onde fizestes vossa morada,
Dirigi vossos passos a estes lugares definitivamente devastados. O inimigo tudo destruiu no santuário. Os adversários rugiam no local de vossas assembleias, como troféus hastearam suas bandeiras. Pareciam homens a vibrar o machado na floresta espessa. Rebentaram os portais do templo com malhos e martelos. Atearam fogo ao vosso santuário. Profanaram, arrasaram a morada do vosso nome. Disseram em seus corações: destruamo-los todos juntos. Incendiai todos os lugares santos da terra. Não vemos mais nossos emblemas, já não há nenhum profeta e ninguém entre nós que saiba até quando. O Deus, até quando nos insultará o inimigo? O adversário blasfemará nosso nome para sempre? Por que retirais a vossa mão? Por que guardais vossa destra em vosso seio? Entretanto, Deus é meu rei desde os tempos antigos. Ele que opera a salvação por toda a terra. Vosso poder abriu o mar. Esmagastes nas águas as cabeças de dragões, quebrastes as cabeças de Leviatã, e as destes como pasto aos monstros do mar. Fizestes jorrar fontes e torrentes, secastes rios caudalosos. Vosso é o dia, a noite vos pertence. Vós criastes a lua e o sol, vós marcastes a terra, seus confins. Estabelecestes o inverno e o verão. Lembrai-vos, o inimigo vos insultou, Senhor, e um povo insensato ultrajou o vosso nome. Não abandoneis ao abutre a vida de vossa pomba. Não esqueçais para sempre a vida de vossos pobres. Olhai para a vossa aliança, porque todos os recantos da terra são antros de violência, que os oprimidos não voltem confundidos, que o pobre e o indigente possam louvar o vosso nome. Levantai-vos, ó Deus, defendei a vossa causa. Lembrai-vos das blasfêmias que continuamente vos dirige o insensato. Não ouvideis os insultos de vossos adversários e o tumulto crescente dos que se insurgem contra vós. Terminamos neste momento as leituras de hoje. E eu gostaria de pedir para quem ainda não o fez que deixasse o seu like neste momento. E vamos agora à jaculatória com indulgências. Vamos lá? Olha que interessante, pessoal. Pela genuflexão diante do sacrário, fazendo-se um ato de adoração, ganha-se indulgência. Simplesmente de ajoelhar diante do sacrário, fazendo um ato de adoração. Pela genuflexão dupla diante do Santíssimo exposto, ganha-se indulgência também. Então, com um joelho, quando você ajoelha, você ganha indulgência. Se você ajoelhar com os dois joelhos diante do Santíssimo, quando ele está exposto, ganha-se indulgência também. Por um sinal exterior de reverência ao passar na frente da igreja, ganha-se indulgência, ou seja, quando você passa na frente da igreja e faz o sinal da cruz, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, no meio da rua, ganha-se indulgência. E por fim, pela participação nas procissões eucarísticas, dentro ou fora da igreja,
também se ganha indulgência, desde que respeitadas as regras da indulgência, como eu sempre falo. Eu não sabia de tudo isso e eu gostaria de agradecer a oportunidade de eu estar podendo colocar isso, porque eu estou aprendendo muito. Bom, depois de todo esse conhecimento, eu gostaria de duas coisas. A primeira, quero saber quem já sabia de todas essas coisas. Coloca aí, eu já sabia ou eu não sabia. E por fim, mas o mais importante, a nossa jaculatória de hoje, indulgenciada, será: Maria Santíssima, livra-nos das penas do inferno. Repetindo, Maria Santíssima, livra-nos das penas do inferno. Mais uma vez, Maria Santíssima, livra-nos das penas do inferno. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.